Como ter um perfil de artesanato que vende todos os dias? Você já deve ter percebido por aí que alguns artesãos parecem ter mais facilidade de vender e aí você fica testando várias coisas, se sente frustrado porque não está vendo resultado, começa a criar conteúdos dali, conteúdo de lá e nada. Até tem gente que pergunta o preço, mas são poucos que realmente compram. Então, o que acontece, né? Precisa esses outros perfis de artesanato venderem todos os dias, ou quase todos os dias, porque a gente também tem que se atentar a um detalhe muito importante: data de pagamento dos nossos clientes, ou seja, aquele momento em que o cliente recebe o salário dele, paga as contas dele e faz suas compras, que normalmente acontecem ali para o final do mês, início do quinto dia, né, o início do mês, quando pega o quinto dia, e ali quando vira o cartão entre o dia 10 e dia 15. Se você é novo aqui no canal, prazer, eu sou a Nath, do Nath Ensina, artesã e também professora de outros artesãos com resultados como esse, e você pode ser o próximo. Bueno, meu povo, como é que funciona? O Instagram, ele é um canal de vendas, tá? Isso todo mundo já sabe, mas como é que funciona a venda ali dentro? A gente precisa estruturar o perfil para receber os clientes. O nosso perfil, ele não pode ser de jeito nenhum um catálogo de vendas. Um catálogo de vendas no sentido aquele, por exemplo, de supermercado, quando a gente pega e olha ali, tem o produto, a descrição do que é o produto, né? Vamos supor, sassami, frango, é a descrição do que está dentro do pacote, do que tem dentro do produto e o preço. Nós não vamos fazer isso com artesanato. Cliente de artesanato, ele quer proximidade, ele quer diferencial. Então vamos ver os 5 pilares que a gente passa para ter um perfil que realmente vende todos os dias, tá? O primeiro deles é aprofundar aí dentro de você e mapear quais são os atributos da tua marca. Como assim, Nath, atributos da marca? É que lá na sua essência você tem certos diferenciais em relação a outras marcas que faz com que as pessoas se conectem contigo e não com outro alguém. Nath, mas como assim? Eu também faço artesanato desse nicho, conheço as outras artesãs que também fazem com tanto amor quanto eu. Como eu vou me diferenciar? Gente, vocês irão se diferenciar. Pensa assim, quando você vai num grupo de pessoas, você pode ter mais afinidade com uma do que com outra, mesmo elas tendo a mesma idade, irem nos mesmos locais, falarem sobre os mesmos assuntos. Por quê? Porque a forma como a gente se expressa, a forma como a gente se comunica, a nossa essência, ela também vai atraindo as pessoas que são compatíveis com isso. Então, na hora de vender o artesanato, isso também acontece. Na verdade, na hora de vender qualquer coisa na rede social, isso também acontece. A pessoa, quando vai comprar, ele vai gostar de ti, da forma como você se comunica, da forma como você se apresenta, e é por isso que a gente precisa identificar quais são esses atributos dentro da essência da tua marca, que vai carregar aí o seu DNA como herança, certo? Então, com esses diferenciais, a gente vai modelar a comunicação da tua marca. De qual forma? As palavras-chave que, além de se conectar exatamente com o cliente certo para dar aquele match, você se posiciona quanto marca, como você quer ser reconhecida, quais são as emoções que você quer transmitir no cliente que vai aderir a esse produto. Cores, cenários, a atmosfera, né, desse ambiente, o som, a forma, tudo isso, até os emojis de vocês são baseados nessa essência. Então, Nath, eu nunca sei o que postar, eu sempre fazendo, inventando moda. Claro, porque a sua essência ainda não foi identificada, não foi mapeada e não foi definida, que daí nós entramos também, meu gato pulou aqui e deu um chute no negócio. Mas, enfim, quando você tem isso definido, a gente consegue aplicar outras 2 estratégias, que é a padronização e a repetição dessa padronização. Se eu falo para ti hoje qual é o fast food que vende batata frita e que tem um M amarelo, obviamente você vai saber do que eu estou falando, mesmo que você não esteja vendo, mas você está ouvindo, você já está imaginando e já sabe que eu estou falando do McDonald's, mesmo que você não consuma lá. Por quê? De tanto que você viu repetidamente o mesmo visual, ou seja, a padronização. Então, a gente às vezes quer ficar mudando, né? Não sabe, uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra. Calma, a gente precisa do ponto de partida, que é ter clareza sobre esse movimento. Aí sim, o resto faz assim, ó, muito mais fácil, tudo fica mais fácil dentro do digital e dentro do seu negócio quando você sabe
o que você vai transmitir, para quem você vai transmitir. E lá vem essa aí, vai falar de persona, de público-alvo, mas a gente vai falar de uma forma muito mais simplificada, né? Porque não precisa ser esse bicho de 7 cabeças, existem coisas específicas que tu tem que saber sobre o teu cliente. Porque senão tu acaba moldando toda a tua empresa em prol de uma pessoa, e aí você se torna um personagem. Eu não quero aqui que ninguém vire um personagem, não. E outra, vamos nos atentar de novo que clientes que compram artesanato, eles já têm um certo padrão de expectativa, então eles procuram pessoas e marcas onde eles possam se sentir próximo, onde eles possam sentir desejo e confiança pela marca também, isso aí no geral. Mas essa proximidade, esse diferencialzinho, é característica dos clientes que compram artesanato. Então, eu preciso ser amiga desses clientes, Nath? Não, gente. Você vai acabar se tornando, sim, tendo uma certa intimidade com eles, mas não vai ser amiguíssima. A gente precisa também, é uma linha muito tênue, né? Mas a gente consegue colocar ali, fazer com que ele respeite a sua marca, valorize você enquanto profissional, tenha paixão, orgulho de usar os seus produtos, mas não fique com aquela intimidade a ponto de falar assim, ah, mas tu é minha amiga, né? Eu te pago depois, hoje eu não tenho, me envia depois, tu me envia agora que depois eu te pago. Não, a gente precisa colocar uns certos limites, a pessoa precisa respeitar você. Feito isso, a gente vai para estruturação do perfil, para a gente ter um perfil estratégico. O que é um perfil estratégico? É um perfil que em cada espacinho dele, a gente conduz o cliente até a compra. E como que a gente faz isso? A gente tem uma foto de perfil adequada e não essas clichês que todo mundo está vendendo por aí, né? Propagando por aí como faça uma foto com o rosto sorrindo porque isso gera proximidade. Sim, o sorriso, as curvas, elas geram essa sensação de estou aberta, estou receptiva. Só que vamos pensar um pouquinho, tá? Essas fotos funcionam muito bem para quando a gente vende conhecimento, vende informação, vende um curso, um PDF, onde ali dentro, embutido, está a informação, o conhecimento de alguém, certo? Mas quando você vende um produto, onde você quer que a pessoa use e diga, eu uso XXX, né, eu uso o nome da marca, não vai dizer, eu uso os produtinhos que a fulana faz. Quem é a fulana? Não, eu uso a marca X, que é a marca de artesanato criada pela fulano, pelo ciclano, pela artesã, tal e tal e tal. Então a gente precisa sim posicionar o seu perfil de artesanato como um perfil marca. Mas continuando, a gente também tem essa estruturação dentro de uma biografia para gerar esse primeiro ponto de conversa entre o cliente e a marca, para ela já se sentir próxima, para ela entender o que você faz sem ser de forma técnica, para ela sentir mais no emocional mesmo, sabe? Sentir que, sabe quando você entra num perfil e tu diz, cara, isso aqui foi feito pra mim? É esse sentimento que você precisa despertar nos teus clientes. Mas quem são os meus clientes? Aí a gente volta pra essência, lembra? Olha quanto ela é importante, né? Muita gente negligencia. Então a gente estrutura essa biografia também para gerar essa proximidade. Vai lá nos destaques também, deixa organizadinho pra gente tirar as dúvidas dos clientes antes mesmo deles perguntarem, para nós provarmos que temos clientes que são fã da nossa marca. Isso gera uma confiança absurda. Mas existe também um formato específico para a gente colocar os depoimentos. Não é para colocar ali o cliente desembrulhando tudo e falando quanto você é legal. A gente precisa focar nos produtos, na experiência que esse cliente teve ao adquirir um produto contigo. E a gente tem outros destaques ali que funcionam para essa aceleração de vendas, onde o cliente passa a ter mais confiança no seu trabalho e desejo pelos teus produtos. Por que a gente precisa configurar isso? Porque quando o cliente vem para o seu perfil, ou ele vem por indicação, ou ele vem porque apareceu como recomendação no perfil dele, ou alguém encaminhou para ele, ou você está fazendo anúncio, apareceu essa publicação, mas percebe que normalmente é sempre uma publicação ou alguém encaminhou. Então, o que vai acontecer? Qual é o caminho natural? Ele vai acessar o seu perfil, vai olhar mais conteúdos para ver se ele encontra mais do mesmo do que aquilo que ele chamou a atenção dele, e vai olhar tudo, vai olhar a sua biografia, vai olhar a sua foto de perfil, vai olhar os seus destaques, e aí até os seus stories ele vai olhar. Então a gente precisa sim ter uma organização para a gente aplicar a repetição das nossas padronizações, transmitindo a mensagem da marca certa. E aí às vezes você vê um conteúdo de algum colega e você pensa, é esse conteúdo aqui que eu vou fazer que vai vender um monte porque ele vendeu um monte. Não, o conteúdo por si só, ele não vai vender dessa forma. A pessoa vai analisar as coisas primeiro, e aí nessa análise ela vai ter uma interpretação, e dessa interpretação ela vai ter uma conclusão, e dessa conclusão ela pode ter uma ação. É por isso que às vezes você faz um conteúdo que pode ser um conteúdo bom, mas se não está estruturado o resto, não vai adiantar. E outra, daí você fica pulando de conteúdo em conteúdo e não sabe, né,
quais conteúdos são realmente estratégicos para te vender. O que não é um problema dos alunos da arte de vender, porque eles têm esse material prontinho, bonitinho para eles. Mas bora lá, continuando. Organizando o perfil para ele ficar um perfil bem estratégico, a gente parte para os conteúdos magnéticos. Esses conteúdos magnéticos, eles fazem com que o cliente se imagine com o seu produto. A maioria deles, tá? Então a gente vai trabalhando lá no inconsciente do cliente, mostrando para ele como seria ter a experiência de ter o nosso produto. Então não é aqueles posts de por que você deve comprar artesanato, 5 dicas para você não... Esqueça isso, isso é para quem vende serviço, é para quem vende infoproduto, né? Cursos digitais. Para quem vende produto, é o produto inserido na vida do cliente. Ponto. Simples. Nath, mas eu ouvi falar que eu tenho que fazer... Esquece isso, esquece. Deu resultado até agora? Não deu, né? Então, esquece isso, porque cliente quer ver o seu... Você mesmo, meu querido, minha querida, quando vai comprar um produto, seja ele artesanal ou não, você vai chamar muito mais a sua atenção se esse produto está inserido no seu dia a dia, na sua rotina, se alguém apresenta ele desta forma para ti. Se você não se conecta, talvez você não tenha essa vida, essa rotina, não seja o perfil ideal dessa marca que está vendendo tal produto. Esses conteúdos magnéticos, eles também são estratégicos. Algumas pessoas vendem assim, é um código no seu conteúdo que vai viralizar. Sabe o que é o código? Porque eu consumo muito material de rede social para manter você sempre atualizadíssimos aqui de uma forma extremamente simples e fácil de aplicar. Porque artesão precisa ter tempo para produzir, né? Então a gente precisa otimizar nosso tempo. Eu sou a pessoa que adora estruturar processos para que tragam resultados duradouros e não uma coisa passageira, porque senão eu sinto que a gente perde tempo. Então não dá para perder tempo. Falando em não perder tempo, essa estrutura, esse código dos conteúdos, cara, é simplesmente copywriter. É um processo de redação, porque existem duas coisas, tá? O cliente vai ler e vai ter emoções, vai ser impactado por aquela mensagem que pode fazer muito sentido para ele, como se você está aqui até agora, está fazendo muito sentido para você esse vídeo. E existem as palavras-chave para o algoritmo internet funcionar. Toda a internet ela funciona com a SEO. O que é SEO? Tá aqui a tradução, eu coloquei aqui para vocês o que é, de fato, mas na prática é o algoritmo, a ferramenta lá, fazendo o seguinte, fulano digitou tal palavra, deixa eu enviar esse artigo para ele que tem, dentro desse artigo aqui, dentro desse post, tem várias vezes repetido essa palavra, deixa eu colocar isso para ele lá. É isso. Então, quando a gente coloca no nossa legenda que é para despertar certas emoções no nosso produto, vai ser utilizado de certa forma, que é um produto, por exemplo, ao invés de falar macramê, colocar que é um colar, colocar que é um brinco, as pessoas que estão lá pesquisando, as pessoas que já curtiram, o algoritmo, a internet entende isso e vai enviar mais do mesmo para ele. É assim que funciona, tá? Por isso que cada perfil, cada Instagram é diferente um do outro, porque as pessoas pesquisam e se interessam por assuntos diferentes. E a gente precisa fazer com que o nosso Instagram seja direcionado para as pessoas certas. E a gente faz isso desde lá na primeira parte, definindo a essência, a gente vem arrumando o perfil, a gente começa a construir os conteúdos certos, e sim, também tem conteúdos com essas estruturas que fazem o cliente se imaginar com o produto. Depois nós temos conteúdos que fazem o cliente confiar ainda mais na marca, quebrando objeções. E nós temos também conteúdos de alcance. Para quê? Para que mais pessoas cheguem até o perfil sem ainda investir em anúncio. Significa que o anúncio não funciona? Não, muito pelo contrário. Os anúncios funcionam super bem. Porém, contudo, entretanto, é preciso que o seu perfil esteja organizado, porque se ele não tiver, tu vai só jogar dinheiro fora. Então pensa, né? A gente precisa organizar a base, organizar essa parte ali para a pessoa visitar e aí sim ela entender e desejar ficar. Não é para sair seguindo um monte de pessoa, torcendo para que ela goste e siga de volta. Sem chance. Nossa, tu perde muito tempo fazendo essas estratégias, né? Porque é um tiro no pé. Continuando, a pessoa gostou, viu isso, ela vai para onde? Para o atendimento. E no atendimento também, a gente tem uma estrutura ali para a gente apresentar o preço, ser simpático com o cliente. Então não é só o preço, papum. Você vai apresentar o preço, você vai pedir o CEP. A primeira coisa que você vai fazer é pedir o CEP para poder passar as informações completas para o cliente, sem gerar aquela sensação do é R$60 mais o frete. Aí o frete às vezes dá 30. Não vai compensar, não vai valer a pena. Mas se você fala assim para ela, se é 60 mais, dá 90, né? Então, deu 90 mais aí a taxa do parcelamento da plataforma que você usa. Vamos supor que deu R$97. Então, né, esse produto, não sei o que,
ficou R$97, você consegue fazer, eu consigo fazer para ti aqui em tantas vezes parcelado, número X, de parcelas fica tanto, o total dessas parcelas vai dar X, vou dar 110, por exemplo, e à vista eu consigo fazer para ti no Pix por R$90. E aí a gente tem uma outra estratégia que se chama ancoragem de preço, que é o D X reais por Y reais, que é natural que aconteça ali. Você mostrou um valor mais alto para esse cliente, mostrou que parcelado fica fácil de pagar, porque as parcelas são pequenas, mas no resultado montante, né, é um pouquinho maior e que à vista é muito mais vantajoso. Então a gente acaba vendendo até mais no Pix. Enfim, aí a gente vai fazer uma embalagem perfeita, maravilhosa, ativando o efeito uau. Eu já ia contar qual é o efeito aqui, mas vamos segurar porque senão os alunos vão me matar. Então a gente ativa o efeito uau, ativa outros sensos de responsabilidades que você vai ter, só que é para gerar esse efeito no cliente de, cara, não estava esperando por isso, olha que legal, tá? E aí o cliente começa a te enviar depoimento e você fica retroalimentando esse depoimento, as pessoas vão vendo e esse ciclo acontece e você vai vendendo todo santo dia. É assim que se vende artesanato. Não é só contar com a sorte, com uma música em alta, com uma trend viral. É estrutura, gente. E é sim mais simples do que parece. Quer mesmo viver do artesanato? Então tem uma baita notícia para te dar, que é agora o curso A Arte de Vender, com esses 5 módulos onde a gente passa sobre essas 5 fases, onde você recebe ferramentas, materiais prontos. Nossa, é maravilhoso. Eu vou deixar o link aqui para vocês conhecerem se tu realmente quer viver de artesanato e ter resultados como eu te mostrei lá no início. Um grande beijo e até a próxima aula.